Você já frequentou terreiro de feitiçaria, de umbanda, quimbanda? Você já frequentou? Você frequenta? Você já viu como que é o canto que eles deixam lá da esquerda? Né? Você já viu dentro de um roncó, onde eles ficam 7, 14, 21 dias, catulando, comendo resto de comidas, comendo, vomitando nojento, lugar fedido, lugar... Né? Aí as pessoas, quando manifestam, é aquela coisa terrível, coisa vergonhosa, as pessoas são humilhadas, as pessoas têm que comer carne de defunto, as pessoas comem, sacrificam crianças, as pessoas frequentam cemitérios, viram catatumbas, fazem coisas nojentas. Essas pessoas de branco, essas pessoas que passam por aí afora, isso causa até uma repulsa na gente, né? Quando você vê alguém passando com aquela peneira de pipoca, quando você vê passando com aquela roupa branca, com aquele negócio na cabeça, causa repulsa nas pessoas. Por quê? Porque aquele ato, aquela feitiçaria é uma maldição. Desde o passado, desde a época da lei, sempre foi proibido isso. Deus nunca concordou com essas coisas. E dentro desses templos pentecostais, neopentecostais principalmente, ocorrem também essas manifestações, que são influências que Deus coloca na mente das pessoas. Não é espírito, coisa nenhuma. Não é anjo caído, não é nada. São espíritos, são influências pervertidas. São influências para que as pessoas sejam envergonhadas, para que as pessoas sejam deixadas de lado, sejam tratadas de uma forma diferenciada. Porque eles estão indo contra. Eles estão fazendo as mesmas coisas que os pagãos faziam há 5, 6 mil anos atrás. Naquela época, os gentios, os pagãos, os estrangeiros faziam a mesma coisa. Idolatria, feitiçaria, buscando consultar cartomante, adivinhadora, sempre foi isso. E Deus sempre foi contra. Os pagãos, eles matavam crianças para oferecer como sacrifício aos deuses que eles acreditavam existir. Baal-zebub, Moloque e por aí afora. E sempre foram humilhados. Sempre causaram repulsa nas pessoas que não fazem parte daquela nojeira. E esses que estão aí nos templos pentecostais, né, os neopentecostais, estão fazendo a mesma coisa. Eles são incrédulos. Eles vivem debaixo de maldição. Eles vivem nas trevas. Eles não acreditam. Eles não dão valor ao sacrifício ocorrido na cruz. Eles não dão valor ao juízo do ano 70. Não. O negócio deles é viver como antigamente. O negócio desse povo aí é viver Sodoma e Gomorra. O sodomismo está por aí. Só mudou de época. Aquelas feitiçarias que Deus era contra lá no passado, só mudou de época. Mas continua do mesmo jeito. E fazem tanto dentro dos terreiros chamado Umbanda, Quimbanda, Voodoo, como fazem nos terreiros evangélicos. Clamando em nome de quem não existe mais, clamando em nome de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo tem poder. E aí? Profanando, pisando no sangue que verteu da cruz. Olha aqui. Veja o que está escrito. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Olha aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Ou seja, quando os israelitas, quando os judeus entrassem na terra prometida, não era para praticar as obras que os pagãos, que os gentios faziam. Então aqui Deus estava falando a eles, os judeus: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. 10. Que não
exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações desta terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Ou seja, que já era um aviso que para onde eles estavam sendo mandados, os pagãos, os gentios faziam aquelas coisas, consultavam cartomante, adivinhadores, e não era para os judeus fazerem isso. Não era para eles imitarem os gentios. Aí eu pergunto para você, o que mudou de quantos anos isso aqui? Uns 4, 5, 6 mil anos atrás para os dias de hoje? Mudou o quê? Só mudou a época. Não é exatamente isso que eles fazem dentro desses terreiros, consultando? Não é exatamente esses cartazes, esses anúncios que existem em poste? Olha, quer reatar o casamento, quer separar um casamento, quer fazer isso, consulte a cartomante. Búzios. Mudou sua época, meu irmão. Mudou só o time, o tempo, minha irmã. A coisa continua nojenta igual era há milhares de anos atrás. E essas consultas são feitas, inclusive, dentro desses templos chamados pentecostais, neopentecostais. Manifesta! Quem é você? Eu sou o tranca-rua das almas. O que você está fazendo na vida dele? Eu estou destruindo a vida dele financeira. E você? Eu sou a pomba gira. Qual? A gira-saia, a que quica, que roda. O que você está fazendo? Eu estou destruindo o casamento. Você vê, consultando, os pregadores consultando a operação do erro, consultando a operação do engano, consultando a influência que Deus tem colocado na mente das pessoas. E eles acreditam. Eles pregam isso, os pregadores. Então, que diferença tem um terreiro de feitiçaria, de magia negra, para uma chamada igreja? Só o local. A diferença é só o prédio, a construção. Mas os rituais são praticamente os mesmos. Eles na feitiçaria, na magia negra, eles sacrificam crianças. E a religião faz o quê? Se você não dá o dízimo, quando Jesus voltar, você vai queimar no fogo. Se você não frequentar a nossa religião, se você não aceitar Jesus, quando você morrer, você vai ser queimado. Como queimado? Se para Deus queimar alguém em sacrifício era uma abominação, como que Deus do amor, da misericórdia, da compaixão, vai querer queimar alguém? Como que vai queimar alguém se a natureza carnal, depois de 1 ano e meio, 2 anos, se acaba, não tem mais nada, só os ossos e o cabelo, e o que sobra é o espírito é filho de Deus, o corpo e a alma se acaba na sepultura. O espírito volta de onde veio, porque é filho de Deus, perfeito, imaculado. Então, da mesma forma que a feitiçaria queima, literalmente, queima materialmente crianças, a religião queima de uma forma simbólica, de uma forma de ameaça, de uma forma de colocar pânico e medo nas pessoas. Aí a pessoa lê lá, olha, vai ter fogo, vai ranger de dentes, escritos pelos romanos, textos adulterados pelos romanos. Claro, o catolicismo colocou essa situação de queimar, de ranger dentes. Constantino, o Concílio de Nicéia, colocou essas frases, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Claro, era uma referência ao inferno, ao Geena, ao aterro sanitário, ao lixão que havia na parte externa de Jerusalém. E nisso, há quase 2000 anos, a religião traz para os dias de hoje. Falando, queimando as pessoas de uma forma
de pânico, de pavor. Se você não fizer isso, você vai ser queimado. Vai queimar o quê? Para com isso. Deus sempre abominou. Deus nunca mandou queimar ninguém. Deus nunca falou para fazer isso. Não. Quem faziam isso eram os gentios, eram os pagãos. Quem fazia isso eram os mesmos de hoje em dia. Os sodomitas. Os que são semelhantes a Sodoma e Gomorra. Os feiticeiros. Os que estão nesses terreiros de umbanda, de magia negra. E dentro dos templos evangélicos eles têm matado vidas, eles têm tirado vidas, têm destruído sonhos, têm destruído esperança das pessoas. As pessoas chegam e caem no conto da carochinha. Não, você tem que fazer um voto, tem que dar tudo que você tem. Faça um sacrifício, faça uma campanha. E eles ficam ali fazendo a mente das pessoas. As pessoas dão tudo que têm, fazem financiamentos, pegam dinheiro emprestado para cobrir campanha e não acontece nada. Mais um sonho destruído, mais uma esperança destruída. Muitos saíram dessas sinagogas, dessas chamadas igrejas, estão por aí. Nem acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu fiz tanta coisa, fiz tanta campanha, fiz tanta coisa e não aconteceu nada. Hã? E lá na feitiçaria é a mesma coisa. Vela do seu tamanho, bode preto, galinha preta, trabalho nas encruzas. As pessoas vivem numa miséria desgraçada, vivem no meio do vômito, no meio dos vermes, dos micróbios, sendo humilhados no roncó, sendo humilhados nos cemitérios meia-noite fazendo trabalho, sendo desprezados quando passam nas ruas, vestido de branco, as pessoas atravessam a rua. A maioria não é medo. Eu não tenho medo, eu tenho ânsia disso daí. Eu tenho asco, eu tenho nojo. Eu não tenho medo, claro que vou ter medo de que não existe. Vou ter medo do que não existe, claro que não. Mas eu tenho nojo, sabe? Aquilo causa uma repulsa daquela situação, daquele engano, daquela obra morta. Causa em nós uma repulsa, uma coisa nojenta. A saber que aquela pessoa que está ali usando aquele negócio branco na cabeça, aquele turbante, aquela coisa ali, provavelmente ela já passou pela catulação, já ficou lá 21 dias naquele lugar. E eles acreditando que o que manifesta são espíritos de luz ou espíritos de trevas. Você vê o cúmulo da feitiçaria, o cúmulo do absurdo é eles adorarem Lúcifer como sendo um ser da magia negra, como sendo um ser, um Deus poderoso. Lúcifer, portador de luz. Lúcifer, a estrela d'alva. Jesus foi comparado como Lúcifer. Lúcifer tratava-se do rei da Babilônia, quando ele estava no poder, quando ele estava na soberania plena, cheio de pedras preciosas, cheio de toda riqueza, cheio de todo poder e autoridade. Mas Deus falou lá no versículo 4 de Isaías 14, quando eu destruir o rei da Babilônia, então vocês levantarão uma zombaria contra o rei da Babilônia. Aí pegaram esse nome, Lúcifer, e colocaram lá dentro do terreiro da Olha, pegaram. Ele é o Deus, olha lá, Lúcifer está ali. Ignorância pura. Pegaram o bode preto, pegaram o bode da história de Êxodo, que os judeus acreditavam que colocando a mão na cabeça do bode, confessando as transgressões, os pecados ali, aquele bode, pegava aquele bode, soltava no deserto, pronto, vai lá, leva meus pecados. Aí vem a maçonaria e faz a mesma coisa. Não é que eles cultuam o bode, a maçonaria, não é que eles têm um bode preto lá, não tem nada a ver. Entre eles um chama o outro de bode, ó bode, ó bode, porque o bode, para eles, é o animal que guarda segredo. Então, para um maçom ser chamado de bode, para ele é orgulho, porque ele é um guardador de segredo. Ele é uma pessoa de confiança, ali nos grãos 28, 30, 32. E segue aí o engano, e segue aí. A idolatria dentro dessas chamadas igrejas católicas.
e acende vela, e dobra joelho, e faz e acontece. Vivem na miséria, vivem no engano, ouve vozes, veem vultos, famílias desgraçadas, na cachaça, nos vícios. Estou com a boca seca, acho que eu estou com alguma coisa no fígado, de ontem para hoje, mas esse meio a boca está ficando seca. Então são enganos, são mentiras. Por isso que até o próprio Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Por isso que ocorrem essas manifestações. Acredite. Se você é uma pessoa que já largou religião para lá, se você é uma pessoa que está vivendo o evangelho eterno, se você é uma pessoa que sabe onde está o verdadeiro templo de Deus, que é espiritual, e ele está em nosso espírito, você já é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa que está vivendo no reino de Deus. O reino de Deus está aí ativado na sua consciência, na sua natureza, aí na sua mente, no seu coração. Então você não vai mais atrás dessas papagaiadas. Você não vai mais atrás dessas fanfarrices. Você tem coragem, ousadia de falar que tudo isso aí é lixo. Tudo isso aí não vale nada. Tudo isso aí é mentira. E não são espíritos que manifestam ali. O que manifesta ali são influências. É a influência do Deus que é o Espírito, que coloca na mente daqueles coitados, daqueles idólatras, daqueles pagãos. Tá bom? Então, por que ocorrem manifestações nos terreiros e nos templos pentecostais? E claro, neopentecostal, tudo que é religião. Você vê que os umbandistas, os kardecistas, umbandista, o pessoal da Quimbanda, eles vão na igreja católica, né? Vão lá no catolicismo. Porque é tudo junto e misturado. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo gente carnal. É tudo gente religiosa, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, porque senão a boca vai acabar travando. Seca, tá bom? Peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Não esquece. Comente qualquer coisa, nem que for bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilha. E se você não é inscrito, vai lá, se inscreve aí para você receber novos vídeos, tá ok? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um beijo no seu coração. Até mais. Um excelente sábado para você. Até a próxima. Tchau, tchau.